Amém, irmãos. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas escreveu para Teófilo, nós lemos o capítulo 3, a primeira perícope, e nos 2 primeiros capítulos é retratado o Senhor Jesus dando instruções para os apóstolos após a sua ressurreição. Então ele ascende aos céus. Os apóstolos e a igreja escolhem o 12º apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. E então o Espírito Santo vem sobre a igreja, e a igreja começa a viver seus primeiros dias com a presença do Espírito Santo do Senhor. Dias louváveis, dias que são um exemplo para nós. Então, na perícope que nós acabamos de ler, nesse trecho, nós vemos a retratação de uma história de um homem que todos os dias ia ao templo, todos os dias ia à porta do templo. E a Bíblia fala que Pedro e João estavam os dois juntos, assim como o Senhor Jesus havia os ensinado a andar de 2 em 2, sempre que fossem pregar, sempre que fossem testemunhar, até porque era costume dos judeus estarem sempre em 2 para que testemunhassem de algo, para que fosse realmente verídico aquilo que eles falariam. Então eles estavam indo ao templo para orar como de costume, às 3 horas da tarde, um horário muito movimentado, e a palavra fala que aquele homem estava sendo levado, provavelmente por amigos, familiares, para pedir esmola, porque sendo coxo ele não conseguia se sustentar por conta própria, não conseguia trabalhar e necessitava da misericórdia, da ajuda de pessoas. E a caridade e a esmola faz parte da espiritualidade do povo cristão e judaico desde aquela época até os dias de hoje. Então ele estava num momento propício, onde muitas pessoas iam para orar, e na porta onde mais havia movimento para que ele ficasse ali. Então ele vê Pedro e João entrando no templo, e a palavra nos demonstra que provavelmente ele não sabia que eles eram apóstolos de Cristo, porque ele não pede nada além de esmolas para eles. E ele ali, como de costume, pediu esmolas, e ele recebeu algo além do que ele estava esperando, ele recebeu atenção. O apóstolo Pedro imediatamente parou e falou: olhe para nós. Aquilo chamou muita atenção dele, porque, como de costume, a palavra falou aqui que ele era coxo de nascença. Imaginem, irmãos, todos os dias ele sendo levado ali para pedir esmola. Quantos anos ele não estava ali pedindo esmolas e já estava acostumado a algumas vezes ser ignorado e algumas vezes apenas receber esmolas. Mas ele recebeu ali algo muito maior do que ele esperava. Então, ele ficou admirado com aquela situação nova para ele. E ele ficou esperando algo maior do que apenas uma esmola. Provavelmente algo material também. Mas o apóstolo Pedro mostrou fazer como o seu mestre lhe havia ensinado, como tantas vezes ele testemunhou. Ele falou para aquele homem: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande. E não esperando pela fé do homem, pela direção do Espírito Santo, ele deu a ordem no imperativo, e ele já foi o ajudando a se levantar. E a obra de Deus operou sobre aquele homem, e Lucas, como bom médico que é, nos retratou que o problema dele, que estava nos pés e nos tornozelos, já foi logo curado, e ele sentiu os seus pés e tornozelos se firmarem, e ele se levantou, e num pulo entrou com aqueles homens para dentro do templo, para glorificar o Senhor, louvando ao Senhor. E a palavra fala que as pessoas reconheceram aquele homem. Aquele milagre, irmãos, era um milagre incontestável, porque aquele homem estava ali para testemunho de todos os dias, pedindo esmolas na porta do templo, naquele local onde tantas pessoas passavam, naquele horário onde as pessoas mais iam para orar. Tantos anos desde nascença ali, necessitando da misericórdia das pessoas. E ali eles veem então aquele homem pulando, louvando a Deus. E isso nos mostra que aquele homem provavelmente cria realmente no Senhor, porque a partir do momento que ele foi curado, ele reconheceu aquela obra como vinda do Senhor Deus, e foi o louvar dentro da casa do Senhor. A gente não leu, mas nos versículos seguintes, o apóstolo Pedro chama a atenção do povo, porque o povo ficou olhando admirado para os apóstolos, como se aquele milagre tivesse vindo deles. Mas a verdade, e o apóstolo Pedro fala isso: porque vocês estão olhando para nós? Foi o nome do Senhor Jesus que os curou,
esse homem foi curado pela obra de Cristo Jesus e foi curado para a glória dele. Então o apóstolo Pedro chama a atenção deles, porque eles esqueciam o que era maior, que não eram os homens, que não eram aqueles apóstolos, mas a palavra que estava sobre eles, e a palavra do Senhor Jesus. Então ali, aquele homem deixou de estar todos os dias à porta do templo, e pela primeira vez da sua vida, ele entrou para dentro do templo. Então, vamos estudar sobre isso. Como título da nossa palavra de hoje, eu coloquei como título Fazendo Parte do Corpo de Cristo. Esse homem serve de exemplo para nós, porque pela primeira vez, depois de tantos anos, tantos dias, indo para o templo, foi a primeira vez que ele realmente entrou no templo. E hoje em dia seria muito mais difícil. A gente vê que nos dias de hoje, no mundo em geral, as igrejas têm se diminuído. Os países que sempre foram ditos como países cristãos, hoje são ditos como países pós-cristãos. Locais que foram palcos de grandes avivamentos, palcos da reforma protestante. Hoje as suas igrejas têm sido local apenas de visita, apenas locais históricos, apenas estabelecimentos vendidos para ser local de qualquer situação. Hoje, assim como o Senhor Jesus tinha predito que haveriam de vir muitos enganadores, falsos profetas, tem se levantado os verdadeiros lobos, encaminhando ovelhas a matadouros. E a gente tem visto igrejas até mesmo históricas abraçando doutrinas de lobos, doutrinas de demônios, se deitando, se prostrando ao liberalismo teológico, aceitando entrar nas suas igrejas, nas nossas igrejas, teologias que não vêm da palavra do Senhor, valores mundanos, que se dissipam, que estão à parte do que a palavra ensina. Hoje tem crescido o número de pessoas ditas desigrejadas, que principalmente com a pandemia se acostumaram e aceitaram apenas congregar virtualmente, de forma online. Hoje tem crescido o número de pessoas que não têm se deparado com a palavra. Igrejas que têm, para atrair o máximo de número de pessoas, têm trazido tudo para os seus púlpitos, menos a palavra. Então, aquele homem dificilmente encontraria uma igreja para entrar nos dias de hoje, uma igreja bíblica. Dificilmente ele encontraria um ambiente para ele crescer espiritualmente. E o mundo, no geral, ele não tem conhecido a Cristo, porque ele não tem conhecido a igreja de Cristo, porque ele não tem conhecido o corpo, não tem conhecido também o cabeça, não tem conhecido a mente de Cristo, porque nós, a igreja, nos foi dada a responsabilidade de pregar o evangelho, nos foi dada a responsabilidade de fazer Cristo conhecido. Então é nossa responsabilidade. O Senhor Jesus, quando orou a Deus, ele não pediu que o Senhor Deus nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal, reconhecendo que nós não somos desse mundo, assim como ele não é, mas que somos santificados na verdade, que é a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus fala: assim como o Senhor Deus, assim como o Senhor Pai me enviou, eu os envio. Mas onde estamos nós que fomos enviados? Onde estamos nós quando o Senhor Jesus nos enviou? E vocês não pensem que enviar é vocês irem apenas para outros países. Pensem que antes da fundação do mundo, o Senhor Deus os enviou para nascer aqui nessa terra, nesse Brasil, nessa Uberlândia, na cidade que vocês estão. Deus nos enviou para onde nós estamos. E qual tem sido o termômetro do conhecimento de Cristo nos locais onde nós estamos? As pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estudam conosco, as pessoas que moram perto da nossa casa, as pessoas que moram dentro da nossa casa, pessoas que correm o nosso sangue, nossos familiares, o quanto de Cristo elas têm conhecido. Muitas vezes, isso deve nos incomodar. Se quando nós nos reunimos com nossos familiares, com amigos, nós falamos de tudo, menos da obra de Deus, menos do que o Senhor Jesus fez na nossa vida, do que o Senhor Jesus nos ensina, daquilo que são os valores divinos. Como é que nós vamos transformar essa sociedade se isso não tem sido uma realidade para nós? Sabemos que é verdade que um cristão, ele começa a ser verdadeiramente um cristão
dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Mas também é verdade que o povo de Deus começa a realmente ser igreja de verdade dentro da congregação dos santos, aqui onde nós estamos reunidos, juntos uns com os outros. Ninguém foi chamado para ser igreja sozinho. Nós todos individualmente somos templo do Espírito Santo e juntos somos o corpo de Cristo. O que acontece é que muitas vezes nós podemos estar como aquele coxo, não indo todos os dias, porque eu sei que ninguém vem todos os dias aqui para a igreja, viemos semanalmente e olhe lá, mas às vezes nós não temos passado da porta. Às vezes o nosso corpo está presente, mas e a nossa mente, o nosso espírito e a nossa vida? E às vezes, se você pensar que eu estou dentro da igreja e só de eu estar num local onde a palavra é dada, alguns cânticos são cantados, orações são feitas, sem mal sair algumas palavras da minha boca, já é o suficiente. Será que isso é ser igreja de Cristo? Será que o nosso evangelho, o evangelho que nós pregamos, que nós vivemos, que nós estamos aprendendo, tem saído dessas paredes para fora? Será que nossas orações, a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto tem subido do teto para cima? Uma expressão que o pastor Fábio sempre diz. Com a graça de Deus, esse ano nós estamos encaminhando, e o pastor deu uma boa notícia hoje, que foi confirmado o nosso pedido para a nossa igreja ser organizada. Com a graça de Deus, nós seremos organizados esse ano. Isso quer dizer que nós começaremos a andar com nossas próprias pernas, que nós não dependeremos mais de ajuda de custo, de auxílio do presbitério para o nosso próprio sustento. Isso quer dizer que nós buscaremos cada vez mais andar como uma igreja madura, uma igreja que consegue se sustentar, mas uma igreja que consegue atender às próprias demandas e às demandas da sociedade. Mas será que é só isso? Será que igreja madura é uma igreja que só tem independência financeira, ou então um rol de membros constantes e membros que estão sempre presentes, ou vez ou outra estão presentes e podem ser contados nesse rol? O que é uma igreja madura? Para nós sabermos o que nós devemos fazer para ser uma igreja madura, nós devemos nos voltar para as Escrituras, porque é nas Escrituras que nós aprendemos como realmente é ser igreja. Às vezes nós nos acostumamos, porque chegamos numa igreja e já tem uma cultura instalada, já tem um tipo de modo de agir, um modo de falar e tudo mais, mas nós sabemos que o que deve definir o nosso modo de ser igreja são as Escrituras. É o que as Escrituras ensinam dentro da sua palavra sobre o que é ser igreja. Nós somos presbiterianos, mas o que é ser presbiteriano? Somos reformados, mas o que é ser reformado? Tem um lema da reforma que diz o seguinte: igreja reformada está sempre se reformando. E se reformar não é trazer novas doutrinas, não é trazer novidades, coisas que ninguém nunca viu. Se reformar é voltar-se para as estruturas da Bíblia, se voltar para as Escrituras, assim como Lutero fez lá atrás. A reforma protestante veio com esse intuito de nós voltarmos para o que as Escrituras falavam, não o que foi levantado por doutrinas humanas, não o que foi levantado por homens, não o que foi levantado pela cabeça, pela sabedoria, pelo modo de pensar do homem, mas se voltar para o que a Escritura nos ensina, porque nós ainda somos humanos, e a nossa tendência é sempre encaminhar para a nossa carne, para o nosso pecado, se nós não nos atentarmos às Escrituras. E isso pode refletir na nossa igreja. Então, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que é apenas se reunir semanalmente um número de pessoas e isso faz parte da nossa agenda? E eu vim e está tudo certo, eu fui embora? Às vezes, nós temos no coração a vontade de ser o último a chegar, o primeiro a sair, para não se envolver muito com isso. Eu já tive um contato com um colega num antigo serviço, que ele falava para mim: Marcos, eu gosto de ir na igreja, mas eu não gosto daquele trem de ficar conversando depois do culto, não. Eu gosto só de ouvir a palavra e ir embora.
essa pessoa não tem realmente vivido o que é ser igreja. Essa pessoa não tem tido todo o prazer, não tem colhido todos os frutos do que é ser igreja. Porque ser igreja é ser nós, o povo de Deus congregado, buscando ao Senhor. A palavra, ela é primordial, mas a palavra, ela nos instiga a cada vez estarmos mais juntos, crescendo para a glória do Senhor. Então, o que é ser uma igreja madura? Irmão, como uma igreja madura, como uma igreja que está se organizando e tudo mais, o que nós mais precisamos do nosso pastor não é mais do que ele ser um bom governante do seu lar, para ser um bom governante na igreja, mais do que ele ser um bom pastor, nós precisamos que ele seja uma boa ovelha de Cristo. Nós precisamos que ele seja uma boa igreja verdadeira, porque a palavra fala que cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E ele, mais do que precisa de nós, que nós sejamos assíduos, que venhamos, que participemos do culto, que ouçamos a palavra, que ajudemos nos trabalhos, é necessário que nós, como ovelhas, sejamos boas ovelhas de Cristo, que nós sejamos igreja verdadeira, que nós transbordemos o evangelho do Senhor Jesus, porque senão não vale nada. Porque se nós olharmos apenas para o pastor Fábio, e se o pastor Fábio olhar apenas para nós, esse trabalho não vai perdurar. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, nós temos que olhar para a palavra. O pastor Fábio, uns tempos atrás, ensinou para nós a importância da treliça e da videira, que a treliça é o local de sustentação da videira, e a treliça está diretamente relacionada ao local que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, congregando, e nós sabemos que é importante. Os irmãos sabem o nosso esforço para tentar fazer um local mais agradável possível, mais confortável, e glória a Deus pelas cadeiras, glória a Deus pelos ventiladores, por tudo para receber bem os irmãos, e para também transbordar para fora tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas a treliça, a igreja, o templo, só tem sentido por causa da videira, por causa de nós. A videira é a menina dos olhos do dono da vinha, que é o nosso Senhor Deus. Então, meus irmãos, o que deve ser mais importante para nós é quem está do nosso lado. O Senhor Deus deu essa pessoa para nós amarmos, para nós orarmos por ela, para nós estarmos juntos. O Senhor Deus nos falou para nós sermos corpo de Cristo. E será que nós vamos deixar de olhar para o nosso irmão? Na perícope anterior, no capítulo 2, abre por favor, Cade, versículo 42. Vamos ler todos juntos? Na tela, se alguém tiver uma versão diferente. Versículo 42 até o versículo 47. Atos 2, 42 ao 47. Amém. Vamos ler todos juntos em uma só voz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Amém. Glória a Deus. Aqui, vejam bem, isso era o que a igreja do Senhor Jesus estava vivendo após a vinda do Espírito Santo. Dias gloriosos, um exemplo para nós. Tudo isso que a gente viu, unânimes, em oração, juntos, partilhando o pão. E vejam bem, meus irmãos, esse homem estava a poucos metros de tudo isso. Esse homem estava ali, todos os dias, na porta do templo, mais longe de tudo aquilo que aquele povo vivia. Ele estava vivendo apenas de esmolas, mas perdendo tudo aquilo glorioso que aquele povo vivia. Aquele homem não perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações com a igreja. Ele não contemplava os prodígios dos apóstolos para a glória de Cristo Jesus. Não estava junto com os que criam e nem tinha com eles tudo em comum, sendo que eles vendiam suas propriedades e seus bens para compartilhar à medida com os que tinham necessidade. Ele estava, sim, realmente, diariamente na porta do templo, mas não no templo com os que perseveravam unânimes. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Irmãos, todo o ouro e toda a prata que ele pudesse esperar e receber não valeria nada comparado a tudo aquilo que ele estava perdendo do lado de fora do templo. Tudo aquilo que aquele povo estava vivendo, e ele não estava vivendo com eles. Ele estava ali tão perto, a poucos passos na porta. E às vezes nós não estamos na porta formosa do templo, mas às vezes nossa porta pode ser outra. Às vezes nós podemos estar aqui dentro da igreja e a nossa porta ser o banco confortável em que estamos. E realmente agora, graças a Deus, o banco está confortável. Mas ele não deve ser a nossa zona de conforto. Às vezes a nossa porta pode ser o ofício que nós exercemos aqui na igreja. Ah, não, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou ministro do louvor, eu sou professor de escola bíblica. E só isso está suficiente. Eu venho semanalmente, cumpro com as minhas funções. Se eu tenho que preparar a palavra, eu preparo. Se eu tenho que vir mais cedo para abrir a igreja, eu venho. E é o suficiente. E está tudo bem. E o meu ofício já está sendo colocado aqui, diante de Deus e diante dos irmãos, e os irmãos estão vendo. Mas, às vezes, nós não temos entrado para dentro do templo. Às vezes, nós devemos nos levantar das nossas cadeiras, nos levantar das nossas portas para mais dentro do templo, para os átrios do templo do Senhor, onde o coração da igreja bate, onde nós conheceremos os sofrimentos dos nossos irmãos, onde nós conheceremos as alegrias dos nossos irmãos, onde nós conheceremos a necessidade uns dos outros, onde nós conheceremos as fraquezas uns dos outros, onde nós nos ajudaremos com reciprocidade uns para com os outros, irmãos. Às vezes tem nos faltado realmente se importar, ir mais para dentro, orar uns pelos outros, buscar na palavra. Meu irmão tem passado por isso. Às vezes, se você vê que seu irmão tem estado com ideias longe da palavra, ore ao Senhor e busque: Senhor, me ajude. Às vezes, seu irmão está se distanciando e você não vai sentir falta. Às vezes, as pessoas que Deus colocou à nossa volta estão sofrendo ao nosso lado e nós não vamos conhecer o sofrimento delas. Nós não vamos sofrer junto com elas. Então, nós devemos sair das nossas portas e viver uma vida de igreja de verdade. Se nós nos colocarmos apenas para ser uma igreja organizada de forma burocrática, jamais valerá a pena. A burocracia é importante, mas o que realmente vai ser vivo é como nós cantamos, é o rio de Deus fluindo no nosso meio, é o Espírito Santo nos unindo, fazendo a gente compartilhar uns com os outros tudo aquilo que a gente tem recebido de Deus, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, orado uns pelos outros, compartilhado as palavras do Senhor e nos fortalecendo uns aos outros. Você pode me falar: Marcos, mas eu não estou igual aquele rapaz, aquele cara, porque ali, pelo que eu vi, aquela igreja era perfeita, e hoje em dia eu não vou achar uma igreja perfeita para você falar que eu estou perdendo tudo isso. E realmente não. Na verdade, a igreja
nunca foi perfeita, porque ela é feita por pessoas, seres humanos como eu, como você, homens e mulheres são pecadores, são falhos, mas pessoas que Deus escolheu salvar, pessoas que Deus escolheu ter misericórdia, e é o Senhor Jesus a quem nós devemos olhar. Não é para mim, não é para o pastor Fábio, não é para mais ninguém, nós devemos olhar para Deus, nós devemos olhar para o Senhor Jesus, porque se você vir para a nossa igreja, congregar, e eu fico muito feliz por ter tantos rostos, tantas pessoas novas, e você esperar de mim, do pastor Fábio, uma perfeição, do Paulo, do Eliane, de qualquer pessoa, vocês não vão encontrar, somente em Cristo. E por isso nós devemos olhar para Cristo e buscar nele, porque ele sim é perfeito, e ele é o cabeça da igreja. Por isso nós devemos nos importar com a igreja, nós devemos amar o corpo de Cristo, e ele é perfeito e nos aperfeiçoa no Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Mas então, o que nós devemos nos atentar então? O quão próximo da palavra nós estamos? Tem uma frase de Paul Washer que ele diz o seguinte: não busque uma igreja próxima da sua casa, busque uma igreja próxima da palavra, próxima da Bíblia. E é isso que nós devemos fazer. Às vezes eu não sei o seu processo de buscar igreja, às vezes você visitou várias igrejas, às vezes você já veio de igrejas presbiterianas, mas venha à igreja e veja, essa igreja está buscando a palavra do Senhor, essa igreja está buscando ser mais como o Senhor Jesus, está buscando ser cada vez mais segundo a palavra nos ensina, está buscando se arrepender dos seus hábitos mundanos e humanos, buscando aquilo que vem do Senhor. É isso que nós devemos fazer para ser cada vez mais parecidos com o que uma igreja de verdade deve ser. As pessoas lá fora devem conhecer a vivência de igreja da Bíblia através de conhecer a nossa vivência de igreja, porque a nossa vivência não deve ser distinta do que a Bíblia ensina. Se há algo diferente, nós estamos em desobediência, estamos em pecado. Por isso nós devemos reviver o lema da reforma, que a igreja é reformada, sempre reformando, nos voltando à palavra. Às vezes nossa espiritualidade, a nossa fé, pelas lutas, pelas fraquezas, nós vamos nos esfriando e vamos deixando as coisas irem como estão, e às vezes pelo orgulho aceitamos pecados em nós e que falamos, isso eu não vou tirar porque esse sou eu, isso faz parte de mim, mas na vida do Evangelho e com a nova vida no Senhor Jesus isso não existe. Todos nós devemos ser reformados pela palavra, todos nós devemos ser novos nascidos em Cristo Jesus com o direcionamento do Espírito Santo. É o Senhor Deus quem deve nos direcionar, e é a sua palavra que Ele nos deixou. Então, assim, para sermos uma igreja madura, uma igreja de verdade, conforme a palavra, devemos fazer cair por terra tudo que vem de nós, da nossa humanidade, do nosso pecado. Todo egoísmo, toda vaidade, toda idolatria, todo egocentrismo, toda busca por status, toda busca por reconhecimento, tudo que não manifeste a glória do Senhor Jesus, toda terceirização. Nós vamos aceitar, irmãos, que apenas um ou outro busque a palavra do Senhor, apenas um ou outro louva ao Senhor, apenas um ou outro ore ao Senhor. A nossa vida de intimidade com Deus é individual, é uma responsabilidade de cada um de nós. Então nós devemos buscar juntos, e se tem coisas que nós lemos, que às vezes a nossa igreja pode não ter, deve começar de nós, a busca pela palavra. Falar, nós devemos melhorar isso, porque nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos família do Senhor. Então, o que será que são as coisas fundamentais para nós? Em Filipenses capítulo 4, os irmãos podem abrir, Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Filipenses 4, 6 ao 7. Amém? Então, como igreja de Cristo, corpo do Senhor Jesus, nós devemos buscar o que é fundamental para nós, o que vai ser a nossa força e a nossa nutrição. Filipenses 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês,
pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, um pilar tão fundamental para nós é a oração. E é algo que muitas vezes nós deixamos durante a semana, deixamos de lado. Irmãos, igreja que não congrega para orar é uma igreja que congrega em vão. A igreja do Senhor Jesus, ela deve buscar a presença de Deus. Quem seremos nós se falarmos que somos cristãos, que falarmos que nos reunimos em uma igreja, seja presbiteriana e tudo mais, e nós não nos reunimos para buscar o que Deus quer de nós, que nós não nos reunimos para reconhecer, e é isso que nós fazemos quando oramos, que somos dependentes do Senhor, que todo poder e toda soberania está nele. Irmãos, nós vamos aceitar que a nossa igreja fique sem orar? Quantas vezes isso é de forma geral? Igrejas têm uma reunião uma vez por semana e não vai 10% dos membros da igreja. Até que vai se minguando e às vezes a igreja para de ter reunião de oração e ninguém vai sentir falta. As irmãs estão se reunindo para orar, louvado seja Deus. Mas nós sabemos que muitas vezes não é a maioria que se reúne. Às vezes sim, tem a dificuldade de serviço, tudo mais. Mas qual tem sido a nossa ímpeto de orarmos juntos? E cadê os homens? Nas igrejas em geral, onde estão os homens que se reúnem para orar ao Senhor? Onde está a nossa responsabilidade? Ou será que seremos como o primeiro Adão, que negou essa responsabilidade perante a sua família, perante Eva, e deixou que o pecado entrasse naquela casa, deixou que o pecado entrasse no nosso lar? Irmãos, homens que são ditos como o cabeça da casa, sacerdote do lar, como é que nós homens vamos aceitar que nossas mulheres orem mais do que nós, que nossas mulheres busquem mais a Deus do que nós? E é isso que a gente vê em todas as igrejas. Todas as igrejas, cadê o nosso papel de homens que oram, que buscam a presença de Deus? Cadê? Então, irmãos, tem uma frase que é para a nossa edificação, para o nosso confronto também, que Leonard Ravenhill fala. Ele falou que nenhum homem, nenhuma pessoa é maior que a sua vida de oração. Então, quão pequenos nós somos. Mas o que eu quero falar é outra frase que ele falou, que é o seguinte: numa igreja, você quer saber se a igreja é popular? Ele fala o seguinte: vá no domingo de manhã. Você quer saber se nessa igreja o pastor, o pregador é popular? Vá no domingo à noite. Agora, você quer saber se nessa igreja Deus é popular? Vá na reunião de oração. Irmãos, é para o nosso constrangimento a gente saber que nem 10% dos membros vão à reunião de oração. A gente sabe que a vida de oração é uma vida de batalha, de luta. Nós sabemos, cada um de nós em nossas casas. É uma grande luta para mim estar em tempo todo de oração. A palavra do Senhor fala: orar sem cessar, vigiar e orai, para que a gente resista ao maligno e ele fuja de nós. Quando as tentações vierem, se a gente não orar, irmãos, se a gente não buscar a presença do nosso Deus, o socorro dele, nós naufragaremos pelo caminho. Nós não seremos uma igreja que conhecerá a paz de Deus, que excede todo o conhecimento. É através da oração que nós demonstramos, sem falar para ninguém, o amor que nós temos uns pelos outros. Irmãos, e vocês não vão esquecer o nome uns dos outros. Nós não esqueceremos os nomes uns dos outros se nós orarmos uns pelos outros. Nós não esqueceremos o que os nossos irmãos estão passando se nós orarmos pelos nossos irmãos. É algo fundamental, é uma força motriz dentro da igreja. Porque o Senhor Deus nos derramou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos chama para orar. E o Espírito Santo, a palavra fala que nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós vamos deixar que a nossa vida de fé seja assim, que apenas o Espírito Santo ore por nós, e nós não iremos orar, e não iremos orar pelas pessoas que nós amamos. Como temos lido a Bíblia, irmãos? A palavra fala em 2 Timóteo, vocês não precisam abrir, 2 Timóteo 3, 16 a 17, eu vou ler para os irmãos.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é isso que nós reconhecemos na Escritura. A Escritura, irmãos, ela é perfeita. Ela, de capa a capa, ela não mente, ela não se contradiz. E através dela, irmãos, que nós teremos o nosso alimento diário. Nós não podemos viver sem o nosso pão de cada dia. Quem aqui ficar todos os dias sem comer, não vai ficar desnutrido, não vai ficar fraco, não vai ficar exposto a doenças, não vai ficar com imunidade baixa? E como é que na nossa vida espiritual nós aceitaremos ficar sem conhecer a palavra do Senhor? Nós somos ditos presbiterianos, falamos que nós priorizamos muitas vezes mais a palavra do que manifestações sobrenaturais e coisas que nós às vezes reconhecemos que não vêm de Deus e tudo mais, mas será que realmente temos priorizado a palavra no nosso dia a dia? Será que temos conhecido a palavra do Senhor? Irmãos, somos presbiterianos, temos uma doutrina linda que é fiel à palavra, mas assim, como é que a gente vai saber se a nossa doutrina da igreja que a gente congrega é fiel à palavra, se nós não conhecemos nem a doutrina e nem a palavra? E como é que, nesses dias que tem se aumentado em combate à nossa fé, nós defenderemos a nossa fé e pregaremos o evangelho se nós não temos conhecido ele, se nós não temos conhecido a Bíblia? Gente, uma vez eu estava conversando com uma colega de serviço e eu estava falando para ela: nós cristãos passamos muita vergonha perante as outras religiões, principalmente islâmicos e judeus, porque eles conhecem os livros da fé deles. Mas quantos de nós que dizemos pertencer a uma religião, pertencer a uma fé, e nós não conhecemos o que a nossa fé prega, o que a nossa fé tem de história, o que a nossa fé tem de ação de Deus sobre a terra? Muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades que pessoas passaram aqui e está registrado na Bíblia. E às vezes nós damos em cambalhota, nós ficamos pelo caminho porque nós não temos visto o que a palavra tem nos ensinado a respeito disso tudo que nós estamos passando. Será que nós temos jejuado, priorizado um tempo para Deus perante os nossos prazeres, reconhecendo que o nosso maior prazer deve ser a presença do Senhor? Será que nós temos agido com boas obras? Porque, assim como Tiago diz que a fé sem obras é morta, as obras são manifestação da nossa fé. E será que nós que recebemos tudo de Deus, que só recebemos coisas que são boas, não vamos compartilhar tudo aquilo que Deus nos deu? Porque a palavra de Deus fala que não podem jorrar duas águas diferentes do mesmo rio, da mesma fonte. E será que nós não vamos jorrar as boas obras que Deus fez sobre a nossa vida? Irmãos, será que nós iremos ficar apenas aqui e não vamos servir a nossa sociedade? Porque Deus nos encheu de dons, porque Deus nos encheu de talentos, de habilidades e tudo mais, e nós seremos apenas um povo que se une, mas que a sociedade não vê no dia a dia? O nosso bairro não nos conhece, a nossa cidade não nos conhece? Será que nós temos evangelizado? Cade, abre, por favor, lá em Romanos capítulo 10. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Uma igreja que entende o Evangelho é uma igreja que não retém o Evangelho para si. É uma igreja que se importa com a salvação das pessoas. Como é que nós, reconhecendo sermos salvos,
reconhecendo o tamanho da obra de Deus sobre nossas vidas, guardaremos apenas para nós e deixaremos pessoas que estão à nossa volta caminharem cegos rumo ao inferno, rumo à perdição? Qual tem sido o nosso amor pelas pessoas à nossa volta? As pessoas que Deus colocou na nossa vida e que nos colocou na vida delas. Irmãos, uma igreja saudável, uma igreja madura, é uma igreja que evangeliza. O pastor Fábio falou que o nosso plano para esse ano é a gente contribuir com projetos missionários, com envios missionários. E isso é nosso dever, sim. Mas todos nós fomos chamados para sermos missionários. E às vezes o seu ser missionário não vai ser ir para um outro país. Mas nisso eu te pergunto, será que é? Porque às vezes pode estar na vontade de Deus nos enviar para outro país. Mas será que nós já fizemos essa pergunta para Deus? Para outro país, para outro estado, para outra cidade? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer algo que eu não estou vendo, Senhor. Será que a gente tem aberto os nossos corações para a vontade do Senhor? Porque o principal é a pregação do Evangelho, é fazer Cristo conhecido. Porque nós somos ditos como a luz do mundo e sal da terra. E uma igreja que não prega o Evangelho não é luz do mundo. Uma igreja que não vive o Evangelho não é luz do mundo. E, como eu falei anteriormente, às vezes nós já fomos enviados para Uberlândia, para o Brasil, antes da fundação do mundo. E aqui, onde Deus nos deu família, nos deu paz, segurança, conforto, sustento, nós não vamos pregar o Evangelho? Quantas pessoas pregam passando por tantas dificuldades, sendo perseguidas, e nós tendo tudo para fazê-lo? Nós que ainda não estamos sendo perseguidos pela nossa fé, vamos desperdiçar esse momento? Se o momento que a perseguição vir verdadeiramente, nós estaremos aptos a pregar o Evangelho, nós estaremos com o coração cheio da vontade do Senhor? Irmãos, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, a única boca que conhece a palavra de Deus lá no seu trabalho é a sua. Lá na sua escola é a sua. E às vezes, você é a pessoa que as pessoas lá têm para conhecer Jesus. E nós seremos crentes fantasmas, seremos cristãos anônimos no meio em que estamos. Irmãos, nós sabemos que é natural que venham piadas, que venham risadas, que venham até mesmo perseguições. Mas será que o nosso medo e a nossa vergonha é maior do que o poder do Senhor Jesus para a salvação das pessoas? Será que nós cremos que a salvação vem pelo nosso pregar do Evangelho e não sobre a obra do Espírito Santo sobre o coração da pessoa? Você pode pensar, às vezes, eu não sei como falar, eu não falo bem e tudo mais, mas Deus te deu boca, te deu palavras, te deu a palavra do Senhor. E saiba que você pode falar do seu jeito, vivendo o Evangelho, a pessoa vai conhecer o Evangelho. E quando você falar, o Espírito Santo é quem vai falar ao coração da pessoa. Porque nós não temos acesso ao coração, mas o Senhor Deus tem. Então eu gostaria de abrir em 1 Coríntios 12, versículo 12. Primeira Coríntios 12, versículo 12. Irmãos, como igreja, como servos de Cristo, o apóstolo Paulo nos deu direcionamento através de Timóteo e através de Tito, como ministros, como líderes devem ser, pastores, presbíteros, diáconos, e isso serve para todos nós da igreja, cristãos, servos do Senhor Jesus, ovelhas de Cristo. Nós devemos ser diferentes do mundo. Nós devemos ser diferentes aqui na igreja. Nós devemos aprender. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ser irrepreensíveis, moderados, sensatos. Nós devemos ser hospitaleiros, receber as pessoas na nossa casa. Devemos ser cordiais, justos, piedosos, pessoas de uma palavra só, onde as pessoas não ficam em dúvida quando ela diz, elas têm certeza que o que ela diz é o que diz e não há outra coisa. Nós devemos ser respeitáveis, tendo bom testemunho dos de fora. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ser apegados à palavra fiel,
de acordo com a doutrina, que nós possamos exortar no reto ensino, que nós estejamos aptos para ensinar, conservando a nossa fé. Nós devemos ser esposos de uma só mulher, mulheres de um só marido. Devemos ser fiéis em tudo, bons governantes dos nossos lares. Alguém que não se irrita facilmente, termos domínio próprio. Nós devemos não ser violentos, inimigos de conflitos, não sermos arrogantes e maldizentes. E isso tudo, meus irmãos, vai frutificar na nossa casa, no nosso meio, do corpo de Cristo e lá fora também. Vamos ler em 1 Coríntios 12, então. Eu vou ler para os irmãos. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Agora no versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com um igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Amém. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós seremos mais fortes se estivermos unidos. Os nossos dons, as nossas habilidades, quem nós somos, será verdadeiramente e gloriosamente manifestado quando estivermos reunidos na família da fé. Irmãos, se a gente retirar um olho do corpo e ele falar, eu não sou mais parte do corpo, ele não servirá mais para nada, porque ele não trará mais visão a ninguém. Se a gente retirar a boca do corpo, ela não falará mais nada. É como um tição que, se retirado do fogo, da fogueira, logo o fogo se apaga, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de vocês. Isso é para a igreja de Cristo. Vocês nós que estamos há muito tempo aqui, nós que somos novos aqui, quem quer que seja, nós precisamos uns dos outros. Ter irmãos que são fortes em algo que é fraqueza do outro, e o fortalece e o ajuda. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que quando nós passamos por algo, com a graça de Deus, fomos consolados pelo Senhor Jesus, agora, quando alguém passa pelo mesmo que nós passamos, nós podemos consolar aquela pessoa e ajudar ela a passar por isso. E isso é nós sermos parte um do outro. Irmãos, Salomão fala em Eclesiastes 4, que é melhor andar em dois do que um. Se os dois trabalharem juntos, o ganho vai ser melhor, a produtividade vai ser maior. Ele fala que se um cair, o outro levanta ele. Fala que se alguém for com violência contra eles, um ajudará o outro a resistir. E isso faz parte de nós, irmãos. Isso faz parte de nós sermos igrejas. Nós ajudarmos uns aos outros nas nossas lutas. Irmãos, ninguém é perfeito. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E não pense que você é tão pecador que o seu irmão não é, e que você não pode falar, confessar o seu pecado. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Falar, irmão, me ajude a passar por isso. Você já passou por isso. Nós não devemos ter vergonha, porque para isso o Senhor Jesus nos fez igreja, para crescermos juntos na presença de Deus, para buscarmos a palavra de Deus e a santidade do Espírito Santo juntos. Como eu falei, às vezes alguém já passou por algo que você está passando, e nós estamos desperdiçando aprendizado, nós estamos desperdiçando harmonia, amor, unidade, quando nós não temos nos achegado
uns aos outros. Irmãos, em Salmos, Davi fala: como é bom e agradável verem juntos os irmãos, que no meio da congregação o Senhor ordena a sua bênção. Então, irmãos, que valorizemos mais estarmos juntos. Saibam que nós precisamos de vocês. Se hoje vocês chegam aqui e as coisas estão bonitas, estão arrumadas, as coisas estão funcionando, é porque pessoas trabalharam. E se você pensar, eu não vou trabalhar porque vai ser muito cansativo, já tem gente fazendo e tudo mais, você já parou para pensar se não está sendo cansativo para alguém? Irmão, só é cansativo quando poucos fazem. Se todo mundo tiver essa mentalidade de não trabalhar, o trabalho não vai para frente. Mas quanto mais pessoas ajudarem na obra, mais o trabalho vai ser mais tranquilo, mais fácil, menos cansativo, porque é um ajudando o outro, é um cooperando com o outro. A igreja não foi feita para ser uma pessoa sozinha lá na sua casa. Ela vai se enfraquecer, ela não vai ouvir o evangelho tanto quanto ouviria na presença dos irmãos na casa de Deus. Para finalizar, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Vamos ler todos juntos em uma só voz? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que os dias se aproximam. Amém. Amém, irmãos. Não deixem de congregar. Congregar é saudável. Congregar nos traz vida. Eu falo para vocês, irmãos, eu não sei o que seria de mim sem a igreja, sem crescer com os irmãos, sem ver os exemplos que eu tanto vi, sem ver os testemunhos que eu tanto vi, sem ver o crescimento das pessoas. Porque é quando você começa a fazer parte da igreja, quando você começa a ver as fraquezas dos seus irmãos, os seus irmãos crescendo, conhecendo o evangelho, sendo novas criaturas em Cristo Jesus, você começa a se alegrar. Você vê a obra de Deus sendo manifesta. Quando nós vemos pessoas novas chegando, sendo salvas pelo poder do Espírito Santo, nós começamos a ver a glória de Deus ser manifesta. Olhemos uns para os outros como a noiva de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo. Olhemos uns para os outros com o amor que devemos ter uns pelos outros. Que nós andemos pelo vivo caminho, que é o nosso Senhor Jesus. Que nós não olhemos uns para os outros como quem olha para um ladrão, para um assassino, para um pecador. Porque nós somos pecadores. E se nós olharmos apenas para os nossos pecados, cada um aqui vai embora e vai para a sua casa. Mas nós devemos olhar com um olhar de misericórdia e ver alguém que está começando a aprender a andar com Jesus, que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, e ajudar, porque é isso que Deus fez com nós. Deus foi misericordioso, Deus nos amou quando nós não amávamos a Ele. Deus nos auxiliou nos dias frios
em que estávamos distantes, Deus estava conosco quando mais ninguém estava, quando no nosso coração nós sofríamos e chorávamos e não compartilhamos com ninguém. Mas Deus nos deu uma família para nós compartilharmos isso, para crescermos juntos, para ajudarmos uns aos outros. Se disponha, meu irmão, ao seu irmão, se disponha à sua igreja, a servir, a amar, a orar, a crescermos juntos. Esse é o caminho para que nós vivemos uma vida segundo o que a palavra nos ensina. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus pela vida de cada um aqui presente, pelos visitantes. É com muita alegria, viu, que nós recebemos vocês. Sintam-se sempre à vontade no nosso meio. Como foi falado, o pastor Fábio está de férias, mas nós estamos aqui. Então, venham sempre e que nós possamos crescer juntos, sonharmos juntos, sonharmos com um ano bom, apesar de tudo que está acontecendo no mundo e no país. Uma igreja que persevera na presença de Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai. Senhor Deus, que os nossos corações tenham recebido aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Purifique, ó Pai, qualquer coisa que não venha de Ti. Qualquer coisa que esteja no nosso coração e na nossa mente, ó Pai, que não seja o Senhor quem trouxe, ó Pai. Santifica-nos, Senhor. Que nós sejamos uma igreja gloriosa, Pai. Uma igreja que busca a Tua vontade, uma igreja que realmente valoriza o poder do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, que realmente busca uma vida de oração, uma busca pela palavra do Senhor, pela leitura, Senhor, da palavra que o Senhor nos deixou, Pai. Senhor Deus, que nós sejamos uma igreja que ame uns aos outros, que sirva uns aos outros, Senhor Deus, que ora uns pelos outros, e que nós sejamos uma igreja que seja luz nesse bairro, nessa região, nessa cidade, nesse país, Pai. Te peço pela nossa nação, Pai. Senhor Deus, nós vemos que muitos têm se levantado, Senhor. Governantes, pessoas indignadas, de todos os lados, ó Pai. Está tudo acalorado, Pai, e nós vemos muita ira, muita raiva, Senhor, e muita guerra, Senhor. Não só no nosso país, mas no nosso mundo, Pai. E nós proclamamos aqui que o governante que nós precisamos é o Senhor. Senhor Deus, se nós como igreja não formos luz do mundo, ó Pai, o mundo só vai caminhar para pior. Se nós não nos manifestarmos, ó Pai, as pessoas não conhecerão a Ti, Senhor, a Tua palavra. Então eu te peço, dê-nos força, Pai, porque o Senhor sabe que é difícil para nós. O Senhor sabe que nós somos fracos, que somos pecadores, que muitas vezes damos mais vazão à nossa carne do que ao Seu Santo Espírito, Pai. Por isso eu te peço, fortaleça-nos e nos santifica-nos, ó Pai. Senhor Deus, abençoe a mim e aos meus irmãos no retorno para nossas casas, que nós possamos voltar em paz e segurança, ó Pai, e que vivamos uma semana abençoada para a glória do Senhor, Pai. Sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus durante a semana, Pai. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e retornando aqui no domingo, Senhor. Que sejamos verdadeiros evangelizadores, ó Pai, amando mais a Ti do que a nós mesmos. É no santo nome de Cristo Jesus que eu oro, pedindo perdão pelo meu pecado, pelos pecados dos meus irmãos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Uma semana abençoada para todos. Não fiquem sem tomar o cafezinho lá, o biscoitinho. Vocês não tomam biscoito, vocês comem, viu? Então vamos lá, dá um abraço nos irmãos, cumprimenta, pergunta como é que tá.